de fé, né? E Deus colocou no meu coração chamar a pastora Kelly. Ela resistiu, mas não teve jeito. Ela trabalha, mas hoje está de folga porque é feriado. Amém? Ela tem curso. Levante suas mãos sobre ela, Senhor, que não seja ela, mas que o teu Espírito capacite ela, fale com ela. Talvez ela planejou muita coisa, mas o Espírito ele nos revela mais coisas desse altar. Revele a ela, Senhor, para que nós possamos, Pai, ser semente para o nosso coração nesta noite, que cresça 100 vezes em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. E falar de fé é se alimentar cada vez mais, né? Hoje eu trouxe uma palavra para comentar com vocês e ela fala a respeito de 3 estágios da fé. Porque quando a gente vem para Jesus, quando a gente está na presença de Deus, né, a gente passa por esses 3 estágios. Alguns a gente passa e tem pessoas que param em alguns deles, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra para que também os olhos espirituais da igreja fossem abertos, para aqueles que pararam, avançar, né? Para aqueles que pularam retroceder, dar uma paradinha, uma analisada e entrar no caminho, né? E para aquele que está muito bem, glória a Deus, vai ficar melhor ainda. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14. Versículo 27. O primeiro estágio, eu vou chamar ele de convencimento. Tem algum convencido aqui hoje? Tem algum crente convencido aqui hoje? Tem, igreja? Tem? Tem ou não tem, igreja? Grita aí sim ou não. Tem? Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente quando fala assim, esse irmão aí é convencido, né? Quer dizer assim, ele não é muito crente não. Mas é verdade, ele é convencido. Para você estar aqui hoje, você foi convencido. E quem te convenceu? Foi a pessoa que te convidou? Não foi. Foi o Espírito, porque é Ele que testifica no nosso coração. Chegou a hora, vai. Porque se ele não te convencer, a gente pode convidar a pessoa, jejuar, orar, fazer o que for. Ela não vem. Porque há um tempo para todas as coisas. Então, nesse estágio do convencimento, tá? Eu quero comentar com vocês a respeito de Pedro. Aqui no versículo 27, tá? Diz assim, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Assim como aqui em Pedro, na história de Pedro, aqui nós podemos ver, Pedro naquele momento ele estava convencido que era Jesus. Ele já tinha caminhado com Jesus, ele já tinha visto o que Jesus fazia, ele estava convencido, é o mestre. E aí ele foi tirar a dúvida: se é o Senhor, que eu possa andar sobre as águas. E Pedro saiu nessa caminhada. Mas o que apareceu no caminho? Ventos, tempestade, apareceu o barulho, que é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente está convencido, a gente sabe que a escolha certa está na presença de Deus, que o melhor lugar é aqui na presença de Deus. E Jesus diz: vem. Mas aí vem o vento, vem aquele vento, vem aquela luta na nossa casa, vem as dificuldades no trabalho, no relacionamento, na vida financeira, seja qual área for. E o que a gente muitas vezes faz, como estamos no estágio 1?
a gente começa a afundar. A gente começa a se encolher. Ah, não. Hoje eu não vou para a igreja. Ah, hoje eu não estou nem com vontade de orar. Ah, hoje eu estou sem força. Esse é o momento, irmãos, que assim como Pedro ali, quando viu aquele vento, ele quis parar. Ele correu e gritou: Senhor, me ajuda, me salva. E olha que interessante. Muitas vezes, quando a gente está passando pelo vento, pela tempestade, a gente não grita, a gente não pede socorro. A gente se entrega. Por que a gente ouve muitas vezes falar de cristãos, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão saindo da igreja, que estão desistindo da vida, querendo se matar? Porque quando o vento veio, ela não clamou, não chamou por aquele que podia tirar ela da situação. Porque o vento, a tempestade, a escuridão, tirou os olhos dela de Jesus. Sabe por que Pedro afundou? Não foi porque ele não tinha fé. Foi porque ele tirou os olhos do mestre e começou a olhar para os lados, para o que estava acontecendo. Então, nesse primeiro estágio, eu digo para você, ele estava convencido que era Jesus, que ele podia até lá. Mas só que ele tirou os olhos do foco. Então, muitos de nós, quando chegamos na igreja, somos convencidos, mas por algum motivo a gente tira os olhos do foco e começa a afundar. E quanto mais tempo você vai ficando na igreja, muitas vezes mais perdido você fica. Quanto mais perto dele você está, mais perdido você fica. Porque você sabe quem é ele, você sabe do poder dele, mas os olhos não estão no foco, que é o céu, que é Jesus. Sabe, irmãos, a igreja não é lugar de gente perfeita. Por que muita gente perde o foco? Por ficar olhando a vida do irmão. Porque fica olhando, ai, o irmão não me deu a paz. Ai, o pastor não veio visitar na minha casa. Ai, eu estava doente, precisava de uma oração. O pastor nem foi lá na minha casa. Eu ouvi uma história uma vez, irmãos, um testemunho, né, de um irmão que ele estava doente, né? E aí o pastor falou assim como fez o profeta com Naamã, né? Mandou o servo ir lá e levar a bênção dele, né? E ele ficou indignado, né? Esse irmão fez a mesma coisa. O pastor falou: olha, o obreiro fulano de tal, vai lá e ora por fulano, né? Aí quando o obreiro foi lá, cheio de amor pela obra, desejo de orar, aí o irmão falou assim: mas só serve se for o pastor. Tem gente que é assim, irmãos. Perdeu o foco. Não é o pastor, a pastora, é o Espírito que está em mim, que está em você. É Ele que vai operar o milagre, é Ele que vai fazer. Através de quê? Da minha e da sua fé. Então não podemos parar nesse primeiro estágio, que é ser convencido. Também um exemplo, só não vou pedir para abrir, mas se você vê a travessia no deserto, irmãos, aquela manada de gente, muitos foram por emoção, não foram porque creram. Foram para se livrar do Egito, mas chegou no meio do caminho, aconteceu o quê? Começaram a olhar para os lados, começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a questionar a autoridade. E aí o que aconteceu? Milhares e milhares nem conheceram a terra prometida, não desfrutaram do que Deus tinha para eles. Por quê? Porque olharam para o lado, olharam para o vento, tiraram os olhos do foco. Coluna de nuvem durante o dia para andar na sombra, sapato crescia no pé, de noite tinha coluna de fogo para aquecer. Meu Deus, será que não era suficiente para ver o Deus providencial que a gente tem? Mas muitas vezes a gente tira os olhos do foco, tá? Então Pedro não afundou porque ele não tinha fé, mas porque ele tirou os olhos do foco. O segundo estágio que eu quero comentar com vocês, tá? É o de convertido. Porque depois que nós somos convencidos, aí a gente vai se converter, né?
Primeiro a gente se convence que é o lugar certo, que é a escolha certa, e depois a gente vai se converter. Lá em João 20, vamos lá, em João. Deixa eu ver o capítulo. Capítulo 20, versículo 26. Diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e a põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, só até aqui. Esse segundo nível são pessoas, irmãos, que precisam ver para crer. Estão convencidas que tem que estar na presença do Senhor. Mas quando elas começam a olhar para o lado, ela começa a desanimar. E ela só vai dar um ampzinho quando ela começa a ver alguma coisa acontecer. Tomé, antes dessa passagem que eu li aqui para vocês, Jesus já tinha se apresentado aos discípulos depois da ressurreição. Tomé não estava nesse momento. Quando disseram para ele que Jesus esteve lá, que nada, vocês estão contando história. Jesus morreu. Se eu ver, eu vou acreditar. Aí Jesus fez o quê? No momento que eles estavam reunidos e Tomé estava lá, Jesus entrou dentro desse lugar onde eles estavam, com as portas trancadas. De alguma forma ele entrou lá. Né? E ainda mais, para Tomé crer, ele falou que ele tocasse nas marcas, para que ele pudesse crer. Então, muitas vezes, não vivemos o milagre, o que Deus tem para nós, porque não exercitamos a nossa fé. Nós queremos ver para poder crer. Quando a Bíblia diz que nós temos que crer para poder ver. Então, nesse segundo estágio é muito perigoso, por quê? Porque nos tornamos o quê? Crentes emocionais. Eita, se eu ver o irmão sapateando, dando glória, eu creio no Espírito Santo. Quer dizer, se eu acreditar que é o Espírito Santo, não é uma manifestação estranha. Ah, fulano de tal foi curado, mas eu vou ficar lá no fim da igreja. Se eu ver ele mancando, é porque era mentira. É ator contratado para dizer que foi curado. Não crê, não tem fé para crer no milagre. Mas a Bíblia diz que Jesus, naquele tempo, como nos dias de hoje, eu vejo ele manifestar o poder dele, ele cura. Jesus dá vida, ressuscita mortos. Eu conheço pessoas que foram ressuscitadas. Paralítico volta a andar, cego volta a ver. A Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem e hoje. Ele continua sendo. Mas quando que eu vou entender isso? Quando eu continuar o meu caminho com o Senhor, sem olhar para o lado, sem me preocupar com as coisas que estão acontecendo ao redor, sem querer provas. Jesus não tem que provar nada para mim nem para você. Se você quiser ser fiel na casa do Senhor e ter uma vida financeira abençoada, Deus ele tem para te dar. Ele não precisa te provar. Pelo contrário, você precisa crer e Ele vai te mostrar o poder dEle na tua vida. Existem pessoas, irmãos, que não são fiéis na casa do Senhor, tem medo de dar lá os seus 10%, de plantar, porque tem medo de faltar as coisas para ela. Quando Deus diz que a gente tem que viver pela fé, que o dia de amanhã ele pertence ao Senhor. Mas para viver assim,
você tem que ter, sabe o quê? Ousadia. Você tem que ter, sabe o quê, irmãos? Autoridade de dizer assim: ó, sai da minha mente todo espírito maldito de dúvida, sai da minha mente todo medo. Porque pessoas que vivem o sobrenatural não são aquelas pessoas que andam na superfície, mas são aquelas que mergulham profundo. E quando eu venho para Jesus, eu estou falando de dinheiro, irmão, porque o dinheiro é a perdição do mundo. E quer saber de uma coisa? Tem pessoas que estão vivendo na igreja uma vida miserável, limitada, sendo que elas podiam viver uma vida abundante, como é promessa do Senhor, porque simplesmente elas não creem. Porque não anda por fé, mas anda por vista. O orçamento está apertado. Depois eu me acerto com Deus, né? Esse mês eu vou dizimar a metade do dízimo, né? Mês que vem eu dou mais outra parte. E achando que o Senhor é Casa Bahia ou qualquer outra empresa, né? Quer dizimar parcelado. Eu gosto de falar de dinheiro, irmão. Eu gosto. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, o que Ele faz até hoje. Porque eu sei que tem pessoas que têm potencial de viver uma vida sobrenatural, de mergulhar no profundo, mas está lá boiando, na presença de Deus ali, na inconstância. Vai para um lado, vai para o outro, hoje está bom, daqui a pouco já não está mais. Hoje está morando bem, daqui a pouco já não está mais. Hoje está com aquele carro, daqui a pouco já devolveu o carro, porque não conseguiu pagar. Deus não quer isso para a gente, prosperidade? E quem vai viver isso? Quem tem fé. Pode falar à vontade, irmãos. Você pode hoje me ver... Hoje eu estou de moto. Eu não estou mais de carro. Mas eu não estou a pé. E no dia que eu não tiver a moto, Deus me dá a bicicleta, me dá saúde para mim andar nela. Amém? E no dia que Ele quiser, Ele dá o carro do meu sonho. E eu vou parar com Ele na porta da igreja. Vou dar carona para quem precisar. Tá? Porque o que eu tenho é Ele que me dá. E o que Ele me dá é para Ele. Mas para isso a gente precisa ter fé. Porque a fé é que traz à existência aquilo que não existe. Então para de olhar para a sua vida como se fosse um pobre miserável, impossibilitado de tudo. Como você fosse uma pessoa doente, como se você fosse uma pessoa com a tua família destruída, um pobre miserável. Começa a se olhar como Deus te vê. Toma uma postura de fé e se olha com autoridade e diz assim, ó, tu é a pessoa mais próspera da face dessa terra. Porque você não sabe como está a minha geladeira, minha despensa. Eu estou contando quantas garrafas de água tem lá. E daí? Você não tem fé? Estenda a tua mão, Senhor. Hoje ainda, antes que possa entardecer esse dia, o Senhor vai enviar uma provisão para a minha casa, porque eu creio. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Sabe por quê? Porque crente suporta o processo. Para você entrar numa empresa, para você prosperar, você não tem que passar por um processo? Diante de Deus você tem que passar por um processo. Porque Deus não quer, sabe o quê? Deus não gosta de crente mimado, irmão. Ai, Senhor, hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu vou orar. Ah, não, Senhor, hoje não. Hoje eu estou cansada. Olha, tem gente que diz assim, a minha vida não vai para frente. Mas você dá um passo de fé? Você dá um passo de fidelidade na casa do Senhor? Você se levanta para procurar um emprego? Você sai da tua casa para abençoar uma vida? Você já socorreu alguém? Ninguém liga para mim, ninguém olha para mim. Mas e você, tem olhado? Às vezes a gente quer ser tão coitadinho, ser tão cuidado por Deus, mas não cuida de ninguém. Não cuida de ninguém para Deus, eu vou dizer assim. Embora Ele não precise da gente. Mas eu digo para Deus, irmão, sabe por quê?
Porque se a gente não olhar aqueles que estão ao nosso redor, perto da gente, os nossos irmãos na fé, como a Bíblia diz, se você nunca chegou para um irmão e disse assim, irmão, olha, eu senti no teu coração, hoje eu vou te abençoar. Irmão, você precisa de uma carona? Irmão, não sei porquê, mas Deus sabe, ó, essa oferta é para você. Isso é um ato de fé, irmãos. Isso é você ouvir a voz de Deus, porque aquele que planta, colhe. Aquele que semeia, ele vai colher. E para fazer isso, você tem que ter fé, irmãos. Sabe por quê? Porque senão você vai duvidar. Ah, não, eu vou dar e vou ficar sem nada. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, a pessoa vai ficar aborrecida porque eu estou ofertando na vida dela, porque eu estou perguntando. Irmãos, tenha fé. A Bíblia fala de um Jesus mudo. Ela fala de um Jesus que curava os mudos, não é isso? Então ele fala. Se a Bíblia diz que ele é o mesmo, ele continua falando. A diferença é que nós, os cristãos de hoje, muitas vezes não estamos sensíveis para ouvir a voz dele. E aí o que acontece? A gente fica falando, é coisa da minha cabeça. Ô irmãos, vai abençoar aquele que Deus te chamou para abençoar. Vai orar por aquele que Deus te chamou para orar. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Tenha fé, tenha um bom ânimo. Deus é contigo. Não desanima, não. Vem o vento, vem, mas espera aí, mergulha mais fundo. Já se convenceu? Agora você é crente, você é convertido, né? Agora, o terceiro estágio, irmãos, é a fé firmada. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 4. Romanos 4, 18. Diz assim, ó. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Está falando de quem aí, irmãos? Está falando de quem? Abraão, aquele velhinho lá, que muita gente olhava para ele e dizia, já nessa idade vai ter um filho, mas ele recebeu uma promessa. E o que fez, irmãos? Ele continuar a caminhada dele. Quando ele recebeu essa promessa, foi a fé. A fé que era inabalável. Sara deu risada, ai meu pai, meu velho. Sara falou assim, eu já estou para ser vó. E ainda me vem com essa história que eu vou ser mãe. Ele vai ser pai de multidões. Mas Abraão, ele creu. Ele lutou contra as circunstâncias ali. Ele teve que ter fé por ele naquele momento e até mesmo por a esposa dele. Ele teve que passar por cima dos olhares do velhinho mesmo. Ele teve que passar por cima daquela palavra, Sara é estéril. Ele creu, ele lutou. Quantas vezes nós não pensamos que o nosso ministério, ele não vai gerar fruto, que ele é estéril, que ele é seco, porque eu não consigo fazer nada na igreja, porque eu não consigo cuidar de ninguém. Não. Deus me chamou para ficar na cadeira. Tá cheio de gente assim, tá? Deus me chamou para ficar sentadinha ali ouvindo. Mas sabe de uma coisa? Esse amor que você tem alguém que quer receber ele. Esse abraço que só você sabe dar, tem alguém que está precisando dele.
Sabe esse tapão no ombro que você fala assim, ô mano, tu não está sozinho não. Tamo junto, conta comigo. Tem alguém precisando. Essa criança que muitas vezes é oprimida, perseguida, ela precisa de alguém para acreditar nela. E tem muitas pessoas que têm esse dom de amar, de ensinar, de cuidar, mas estão sentados na cadeira porque não creram no que Deus falou com elas. Porque até receberam a promessa. Porque quando você conhece Jesus, quando você começa a andar com Jesus, você começa a receber as promessas. Ó, fulano de tal tem chamado para isso. Vai ser muito usada nessa área. Mas com o passar do tempo, a gente se acomoda e não faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente que Deus chamou para adorar. Está com a boca fechada. Ah, não. Eu tenho que me santificar, me mumificar para poder louvar o Senhor. Está quase mumificando. Só não está fazendo o que Deus chamou para fazer, que é adorar. Tem gente que foi chamado, Senhor, para adorar o Senhor com dança, tocando instrumento. Mas está tudo parado. Abraão não olhou as dificuldades dele. Por que, igreja, que a gente está olhando as nossas dificuldades hoje? Eu não tenho paciência. Eu não tenho coordenação motora. Estou falando isso porque eu sou uma, tá? Eu sou apaixonada pelo violão, Deus sabe. Pergunta se eu tenho disciplina para ficar ensaiando. Porque é assim. Você tem que falar de você, né? E tem gente que tem vontade, mas não tem coragem de pegar e se colocar diante de alguém que possa ensinar e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, eu quero. Tem gente que fica igual aqueles cachorrinhos no carro, né? Que você bate na cabecinha dele e fica só balançando a cabecinha, né? Irmão, o que você acha de você fazer isso na igreja? Irmão, você ajuda nisso? Mas não sai do lugar. E Deus querendo te usar, vaso. Deixa Deus te usar. Você vai fazer porque você é o bom, o bam. Não, você vai fazer porque você tem um coração disposto. Porque você tem fé que a partir do momento que você colocar o teu pezinho na estrada, o Senhor, Ele vai contigo. O Senhor, Ele vai te capacitar. Então não deixa nada limitar nem parar você. Abraão podia ouvir murmúrios à vontade. Piadinha, vovozinho, tu? Que isso, rapaz? Mas o que ele fez? Firmou os olhos na promessa do Senhor e ele seguiu em frente. De hoje em diante, irmãos, não fica olhando para o vento, para a tempestade. E daí, se a tua casa estiver de cabeça para baixo, se no teu trabalho o circo estiver pegando fogo, sabe o que você faz? Vem aqui se incender com o fogo do Espírito Santo, entendeu? Porque esse ninguém pode apagar. Aí quando você voltar lá, aí a tua luz, entendeu? Vai incomodar Satanás e as trevas vai ter que sair. Quando tu pisar dentro da tua casa, cheio do fogo do Espírito Santo, entendeu? Tudo quanto é fogo estranho que estiver circulando por lá vai ter que sair. Mas creia, tome posse, tenha autoridade, tenha fé. E não é fé, irmãos, de convencido. Já te falo, estava no nível de crente, já avança. Agora, irmãos, é a fé firmada, é essa que vai te levar a romper. Porque nós estamos vivendo hoje, sabe o que, irmãos? Os tempos de andar em fé, firmada. Não é mais aquela fé que o vento balança, não. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, igreja. Meu Deus, a gente está vendo cada coisa acontecer. Quando essa guerra em Israel começou, meu coração gelou. Eu falei, Senhor, me ajuda. Se tinha alguma coisa balançando em mim, Senhor, me firma agora.
Sabe por quê? Porque eu não quero ficar para ver o que vai acontecer depois. Eu não. Quando o meu Jesus vier, eu vou agarradinha com ele. Eu que não quero ficar para ver o que vai acontecer. E os sinais estão acontecendo. Desperta, igreja. Desperta. Porque eu estou despertando, igreja. Lá em Tiago 4:3, vamos ver o que diz aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleites. A fé firmada, irmãos, ela muitas vezes, a gente vai pedir, não vai ser a vontade de Deus, não vai acontecer, e a gente precisa continuar crendo. Senhor, cura esse que está doente. Aí o Senhor não cura. Senhor, abre essa porta de emprego. Senhor, não abre. Deus vai te dar um emprego que vai te tirar da presença dEle, que vai roubar todo o teu tempo, todo o teu vigor. Senhor, cura fulano de tal. Oh, meu Deus, tem misericórdia. A pessoa é assim, assim, eu amo tanto. O Senhor vai lá e recolhe. Irmãos, alguns de nós aqui fomos separados para ficar como semente aqui na terra. É isso? Alguém vai ficar como semente aqui? Não. De alguma forma a gente tem que ir para o Pai. Alguns vão quando Jesus voltar. Outros vão adquirir algumas enfermidades. Alguns vão morrer de um acidente, mas de alguma forma a gente tem que ir. Não é verdade? É fácil aceitar? Não é, mas a Bíblia diz que nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. E é Ele que vai consolar, irmãos. Mas nós temos que entender que nem sempre aquilo que a gente orar e pedir para Deus vai acontecer. Porque Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ah, Senhor, eu quero 1 milhão na minha conta. Aí aparece 1 milhão de conta para você pagar. Senhor, você não está ouvindo eu orar, não? Deus está ouvindo, irmãos. Mas com 1 milhão de conta, tem gente que some da igreja e não quer nem saber de Deus. Agora, com 1 milhão de conta para pagar, vai aprender até a ser fiel para o dinheiro render mais. Não é verdade? Por que a Bíblia diz que é difícil um rico herdar a salvação? Por que as pessoas, como eu, que cheguei na igreja também, sabe como é que eu cheguei na igreja, irmãos? Eu ia para a igreja, eu ainda era casado, e eu morava em Santos. E, por um plano de Deus, as pessoas que me ganharam para Jesus moravam aqui na Praia Grande. Aí tinha a sede lá em Santos. Eu ia para a sede lá em Santos. Só que um dia eu vim visitar os pastores aqui na Praia Grande, da igreja de onde eu vim. Meu Deus, quando eu entrei naquele lugar, tinha um terreno enorme assim, ó. E eles falaram, ó, tá vendo? Nós vamos construir a igreja aqui. Vai ser assim e assim. E o meu coração ardeu. Teu lugar é aqui. Tinha comprado um apartamento, acho que tinha pagado meses. Falei, vou embora para a Praia Grande. Meu esposo não era convertido, foi aquela luta. Viemos embora para a Praia Grande. Mas antes de vir para cá, irmãos, eu parecia aquelas pessoas que ficam na rua pedindo a moedinha. Porque eu vinha. Às vezes meu marido me trazia. Mas quando eu voltava com as moedinhas da igreja. Para ir e para voltar da próxima vez. Eu nunca deixei de vir para um culto, de fazer uma célula na época, até a oração das 6 horas da manhã, porque não tinha dinheiro. Deus, Ele sempre me honrou.
até chegar ao ponto que Ele me trouxe para cá. Então, eu não pedi para Deus, Senhor, leva os meus pastores para lá, para alugar um cômodo lá, né, fazer a igreja lá. Eu pedi para Deus, Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero crescer neste lugar. Eu quero servir ao Senhor neste lugar, conforme o Senhor me chamou. E Deus, Ele foi moldando, Ele foi preparando tudo. Eu morei mais ou menos uns 10 anos numa casa 2 quartos, sala e cozinha, garagem, pagando R$200. Uma casa sozinha, vocês conheceram, né? Vocês foram lá. Não era a top das galáxias, mas era uma casa individual, com 2 quartos, garagem, e eu tinha total liberdade. Por R$200, quem pode fazer isso? É só Deus. Então, quando você der um passo de fé, Deus, Ele vai te honrar. Quando você abrir os teus lábios para pedir, peça que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Lá em Tiago diz que a gente pede mal. Ah, Senhor. Quer saber de uma coisa também? Porque muitas vezes nós não prosperamos, a nossa vida financeira não muda, porque a gente pede mal. Porque a gente não sabe dizer assim, Senhor, eu estou entregando esse dízimo aqui na Tua casa, que o Senhor possa me abençoar, Senhor, possa me honrar. Senhor, eu quero um emprego tal, assim, onde eu trabalhe pouco e ganhe muito, onde eu tenha tempo de fazer a Tua obra. É assim que eu peço. E Deus, Ele honra. Vou dar mais um testemunho que eu gosto de falar da minha vida. Eu estava sem trabalhar. Eu saí da empresa que eu estava, porque naquele lugar eu sabia que eu não estava mais agradando a Deus. Eu sabia que eu não podia continuar ali, porque eu tinha um laço com a minha encarregada, um compromisso com aquele mercado que não me deixava que algumas coisas acontecessem lá dentro. E eu sabia que estava errado diante de Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso sair daqui. Eu sei que eu não estou te honrando. Eu sei que isso está errado e eu não quero fazer mais isso. Pedi para ser mandado embora. Me disseram, não sei quando aí, fica mais um tempo aí, que agora não pode mandar embora, depois te mando. Se é uma boa funcionária, tal mês te manda embora. Cheguei e falei, olha, a partir de hoje eu não faço mais parte do quadro de funcionário dessa empresa. Saí. Fiquei 3 meses em casa. Nunca me faltou nada. Agora eu comecei a trabalhar de novo. Irmãos, eu ganho mais do que eu ganhava. Eu não trabalho feriado. Fim de semana, eu trabalho 2 sábados no mês. Trabalha quanto no sábado? Eu lavo um banheiro masculino, um banheiro feminino, limpo a cozinha e pico a mula para casa. Só. 2 sábados no mês. Domingo eu não trabalho. Onde eu estava ganhando menos. Tinha dia que o pastor falava, fecha o olho para orar aqui. Eu falava, ô pastor, não fala isso não. Quando eu fechava, eu dava aquela pescada assim. Eu falava, misericórdia, Deus. Tinha dia que eu falava assim, eu não vou para a igreja para ficar naquela situação. Porque eu não admito isso. Vou para a igreja para cochilar? Estava acabando comigo aquilo ali. E agora olha só o que Deus fez. O que nós precisamos entender? Que temos que saber pedir as coisas para Deus. E temos que ter fé. Não fica pedindo, ô Senhor, abre qualquer portinha aí para mim, pelo amor de Deus, para ganhar um trocadinho, para mim botar uma comidinha dentro de casa. Não. Senhor, eu quero isso aqui, ó. Desse jeito aqui, porque eu quero ter tempo para te servir, eu quero te honrar. Eu quero investir na tua obra. Seja ousado, saiba pedir. Sabe o que é interessante? Quando vocês vão pedir, né? Quando ia pedir alguma coisa para o pai, para a mãe, ninguém pedia, né? O mais ralezinho ali, o mais simplesinho, né? Roupa da feira, sapato sem ser de marca, perfume da Avon, perfume de Detefon. Não. Tinha que ser o quê? O top, né? Todo mundo estava tendo e você também queria ter. Mas para Deus, que é o dono da prata e do ouro, a gente fica, às vezes, esquecendo quem Ele é, o que Ele pode fazer na nossa vida.
Irmãos, acerta o teu passo na presença do Senhor. Anda pela fé. Entra nesse caminho. Para de ficar olhando os ventos. Para de ficar dando ibope para as dificuldades e começa a dar ibope, entendeu? Para aquele que vai te colocar lá em cima. Para aquele que vai te tirar da situação que você está. 2 Coríntios 5, versículo 7. Que diz assim, o versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé, não é possível ter convicção acerca das verdades espirituais, sem a fé sobrenatural. Pois como poderíamos crer naquilo que não podemos ver? Somente pela fé esperamos por aquilo que não vemos, mas temos a certeza de que é real. É pela fé que mantemos o foco na salvação da alma, que vivemos no anseio de alcançar o céu e as bênçãos prometidas por Deus. Por outro lado, quem vive em função do que vê, jamais poderá contemplar o que é eterno, a não ser que o Espírito Santo revele a esta pessoa a fé que agrada a Deus, tá? Que é Hebreus, que diz que nós temos que... O que diz Hebreus? O que é a fé? Exatamente, a fé, você não precisa ver para crer, você precisa crer. E se você não tem fé, você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, querido, como que vai receber as bênçãos do Senhor? Desde quando rebelde é honrado? Desde quando? Se com seu filho ou com você mesmo, quando era pequeno, não foi assim? Quando aprontava, era o quê? Corrigido. Quando pedia as coisas, não tinha. Não é assim? Papai disse que a gente pede mal, porque pede por causa que está pedindo para as nossas vontades. Diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas também diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Que Ele tem prazer em abençoar a gente. Eu inventei tudo isso e escrevi no livro. Está aqui, ó. Se alimenta da palavra. Sabe esse nível de fé firmada? É esse onde você vem para a igreja sem vontade. Outro dia eu ia para um lugar com um anjo, o Senhor colocou no meu caminho, e eu falei assim, olha, eu estou indo, hoje eu não estou legal, entendeu? Hoje eu nem queria ir. Olhou para mim e falou assim, e quem falou que você tem que querer ir? Mais ou menos nesse termo. Mas quando não quer ir, é que tem que ir mesmo. Hoje era o dia que queria ficar em casa, descansar, dormir cedo. Hoje é o dia que você tem que estar aqui. Porque hoje é o dia que você vai mudar a sua vida. Se hoje você chegou aqui, irmãos, assim, eu nem queria vir. Aí você olhou assim, essa pastora aí que eu não vejo nem ela falar dentro da igreja, ela que vai pregar hoje, misericórdia. Tomara que esse culto acabe logo. É hoje o dia. Se até aqui você não tinha alcançado um nível maior, mais profundo, hoje você vai mergulhar profundo. Hoje você vai sair daqui não mais somente como convencido, não só mais como convertido. Hoje você vai sair daqui como um homem e uma mulher de fé firmada. Aquele que conhece o Deus que ele serve. Aquele que sabe quem ele é diante de Deus. Porque se o diabo está dizendo para você que você é um derrotado, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, que você nasceu para viver esse sofrimento, essa luta, é mentira. Deus, ele te trouxe aqui para dizer que você é precioso, que você é a menina dos olhos de Deus, para dizer que te ama, e por tua causa, Jesus ele veio, Jesus ele sofreu, ele padeceu, ele morreu,
mas por tua causa Ele ressuscitou, para te mostrar que há vida, que ainda que haja morte, há vida, porque Deus, Ele é o autor da vida, porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele é aquele que pega o cego e dá vista, porque é aquele que pega o leproso, é aquele que ninguém quer pôr a mão, aquele que a sociedade exclui, olha e diz assim, ó, acabou. É aquele que pega ele, coloca de pé, é aquele que pega e coloca no trono, assim como Ele fez com José, um filho humilhado, rejeitado, perseguido pelos irmãos. Ele vai fazer na tua vida hoje. Ele vai te fazer um filho honrado, Ele vai te tirar lá de baixo e Ele vai te colocar em posição de honra. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus, Ele sabe. E porque você hoje está aqui, mesmo contrariando muitas vezes a tua vontade, mesmo cansado, mesmo olhando muitas vezes para o relógio querendo ir embora, Ele vai te honrar nesse dia. Se coloca de pé, igreja, e vamos orar. Se coloca de pé e vamos orar. E a gente vai fazer uma oração, não é mais de convencido, de novo convertido, não. Você vai orar com autoridade, você vai orar como aquele que sabe quem você é. Você sabe o que você quer, você sabe o que você está vivendo, o que você está passando, mas você sabe o tamanho do Deus que você tem. Você sabe o que Ele pode fazer na tua vida. Então começa a se posicionar. Se posiciona no reino do Espírito agora. Se posiciona agora. Se coloca de pé. Sai dessa prostração. Sai dessa prostração. Sai desse lugar de jugo, de peso. Sai desse lugar de humilhação, de vergonha. Sai desse lugar de depressão, de desânimo. Sai desse lugar agora, porque Deus não te chamou para viver assim. Deus, Ele não te chamou para viver assim. Você é príncipe, você é princesa, você é a nação escolhida do Senhor, você é geração eleita, você é um homem próspero, uma mulher próspera, você é uma pessoa saudável, você é um cristão cheio do Espírito Santo, de autoridade. Abra seus lábios agora e comece a se portar como filho de Deus que você é. Comece a se olhar como filho amado. Você não é sem pai, você tem um pai, aquele que te ama, aquele que te acolheu, aquele que hoje Ele está de pé naquele trono. Ele está com os ouvidos inclinados para esse lugar, para ouvir tua oração. É aquele que vai te tirar desse lugar, é aquele que vai nessa noite te colocar de pé. Nunca mais você vai se olhar naquele espelho e se sentir envergonhado. Nunca mais você vai olhar e vai se sentir feio, desacreditado. Nunca mais no teu trabalho você vai se sentir pequeno, como se você fosse nada. Mas você vai sentir que você é escolhido por Deus. E aonde você está, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te colocar de pé. Começa a orar, igreja. Começa a orar. Mas ora com autoridade, irmãos. Ora com unção. Ora com fogo. Ah, Senhor, tira do meio do teu povo agora a frieza. Tira a mornidão. Tira todo espírito maldito de desânimo, todo espírito maldito de prostração. Ah, Senhor, meu Deus, aquele que entrou aqui deprimido, oprimido, desanimado, entristecido, que o teu Espírito Santo possa ir de encontro agora, onde havia dor e sofrimento, onde havia desânimo, cansaço, doença, enfermidade, que em nome de Jesus agora, bate retirada nesse lugar, bate retirada na vida do teu povo agora. Pai querido, libera a cura, Senhor meu Deus, libera a cura na alma, libera a cura no sentimento, nas emoções, libera a cura física, Senhor meu Deus, libera a cura mental, Senhor meu Deus, toca no psicológico do teu povo, toca agora, Senhor meu Deus, toca no psicológico. Ah, Senhor meu Deus, abre os olhos, abre os ouvidos espirituais, ó Pai, para que eles possam ver quem eles são, quem és Tu na vida deles, ó Pai. Oh Deus, toca no Teu povo, Senhor meu Deus, derrama,
Senhor meu Deus, sobre este lugar uma nuvem de glória, de avivamento. Derrama, Senhor meu Deus, uma nuvem de avivamento. Aviva o teu povo, Senhor meu Deus. Aviva o teu povo. Ah, Senhor meu Deus, aquele pequenino que disse: eu nunca vou conseguir pregar, eu não vou conseguir louvar, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir servir na tua casa. Que nessa noite, Senhor meu Deus, o Senhor derramou unção, Senhor meu Deus, capacitando esse povo, uma unção de avivamento. Levanta os intercessores, Senhor meu Deus, aqueles que vão ter prazer em orar pelas vidas. Levanta aqueles que vão ter prazer em visitar, Senhor meu Deus. Levanta aqueles que vão ter prazer em trabalhar na obra social, aqueles que vão ter prazer em cuidar daqueles que têm vida, Pai querido, aqueles que vão ter prazer em amar essas crianças, ó Pai querido. Ah, em nome de Jesus, traz um despertamento para essa igreja. Desperta, 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 Senhor, aqueles que estão adormecidos, Pai, e aviva o teu povo. Traz, Senhor, meu Deus, eles para dentro do teu propósito, para que nessa noite, ó Pai, a vida deles sejam transformadas, que eles possam, Senhor, meu Deus, não ser somente mais um, mas que eles possam fazer a diferença e impactar essa geração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oração eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu amor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos que a bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Louve,
caminhos, ordena os anjos pra contigo luar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou sim. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra continuar. Ele abre as portas, ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem dele confia, caminha contigo, de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Começa assim, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Declara, igreja, com muito louvor. Tá bonito, tá bonito. Com muito louvor. Glória a Deus. Com muito louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Deus. Amém? Fechamos o quarto semana de fé com chave de ouro. Amém? Palavra abençoada. Palavra de fé. Quem ficar parado, Deus vai empurrar. Amém? Oh, glória a Deus. Amém? Trazendo os recados. Amanhã tem adoração e oração na igreja. Amém? Às 20 horas, 19h30, 20 horas. Nesse local. Você que gosta de orar e adorar. Existe um movimento aqui neste lugar abençoado. Amém? Sábado. Homens, cadê os homens? Você está convocado para estar aqui. Você que faz parte de homem dessa igreja. Se você é macho, vem estar aqui conosco. É às 20 horas. Tu é macho? Vem estar conosco. Quem faltar, vou pôr de banco, amém? Quem tiver liderança vai ficar de banco uma semana. O líder tem que estar aqui conosco, aprendendo. Nós queremos te conhecer, viu? Quer saber o que você carrega, o que você tem dentro de você. Para de se esconder, nós queremos ver. Mostra a cara. Não é? Na mesa nós vamos saber tudo. Amém? Então, homens, macho, está convidado. Você que tem sua esposa, se quiser enviar, não deixa ele em casa não, põe ele pra cá. É às 20 horas, nós estamos aqui. Santa Ceia. Vai ser uma bênção. Convide umas 5 pessoas para estar conosco, amém? E quinta-feira que vem vai ter a nova série que eu já tenho colocado no meu coração. Só vou colocar, vai ser mais 4 semanas de uma série que nós vamos estar aí trazendo para a igreja. Série não da hora, série que você vai falar. Falar um pouquinho de fé e Deus vai direcionando tudo, amém?